Fala pessoal, beleza? Então nós estamos aqui para gravar mais uma videoaula de VGA. E essa vai ser uma aula de exercício. É o exercício 8 do capítulo 4 do livro do Boulos, tá? E eu vou ler para vocês aqui o exercício, que é o seguinte. Demonstra que o segmento que une os pontos médios, aí você tem um trapézio aqui, tá? Os pontos médios dos lados não paralelos, ou seja, esses dois lados aqui, porque esses aqui são os paralelos, tá? De um trapézio é paralelo às bases e a sua medida é a semissoma das medidas das bases. Então esse é o segmento que o exercício fala. E eu tenho que provar que esse segmento aqui é paralelo às bases, que são essas aqui, tá? Além disso, tem que provar que a medida é a semissoma das bases, ou seja, isso aqui tem que ter o comprimento médio disso aqui mais isso aqui, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Na prática, tem que mostrar que MN é paralelo a AB e MN é paralelo a DC também. E além disso, tem que provar que a norma do MN é igual a meio da soma das normas das bases, ou seja, AB, que é a base de baixo, e DC, que é de cima, tá? Então, como que a gente pode começar esse exercício? Bom, a gente tem que partir de alguma verdade, né? Para poder chegar naquilo que a gente quer provar. Eu pensei que uma verdade que a gente pode partir é que MN é igual a MD mais DC mais CN. Então, você pega o caminho aqui de cima, tá? Mas também você pode começar desse jeito. MN é igual a MA mais AB mais BN, tá? Só que se você pegar essas duas verdades, essas duas equações e somar, você vai ter isso aqui. Somando as duas equações, 2MN é igual aí o MD aqui, o MA aqui, aí você tem o AB, o DC, CN e o BN. Beleza. Só que aí você tem que transformar esses vetores aqui de um jeito que você possa anular alguns, né? Porque a gente não quer tudo isso aqui na expressão final. Então, por exemplo, o MD, você pode dizer que ele é igual ao AM, tá? Porque esse M aqui é o ponto médio. Então, o MD é igual a M. Eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção, o mesmo sentido. Então, coloquei no lugar do MD aqui, eu coloquei AM. Aí os outros eu mantive e troquei o CN, que é a mesma coisa que NB, por causa que o ponto N é o ponto médio desse segmento CB. E o vetor NB tem a mesma norma, mesma direção, mesmo sentido. Tá? Então, o que dá para fazer com essa expressão aqui agora? Se eu somar o vetor AM com MA, o resultado é o vetor nulo, né? Porque você vai de um ponto, do ponto A para o ponto N e depois volta. Então, o vetor nulo é o resultado. Aí você mantém o AB, mantém o vetor DC também. E você pode somar também o NB com BN, que vai dar o vetor nulo. Que você vai do ponto N para o B e depois volta. Então o resultado é isso aqui. Bom, a soma com vetor nulo pode ser ignorada. Você só mantém o vetor anterior. Então, dividindo por 2, os dois lados, ou multiplicando pelo número meio, aqui você vai ter 1. E desse lado aqui vai ter meio, tá? Só que aí você fala, então eu já consegui provar o que eu queria. Eu queria provar que a norma do MN é metade do AB mais BC, mais DC. Mas não, você tem que provar, na verdade, a norma, né? Então, na verdade, fica mais fácil a gente provar que eles são paralelos primeiro, tá? Então vamos fazer isso. Essa equação que eu chamei de equação 1. Tá? Então, prosseguindo o exercício, eu sei que DC é igual a alfa a B. Por quê? Porque eles são paralelos. Então, eu posso afirmar que existe um alfa pertencente aos reais e que é maior que zero. Por quê? Porque o DC e o AB têm o mesmo sentido, né? Então, eu posso afirmar que esse alfa aqui é maior que zero, segundo as definições que a gente estudou no outro capítulo. E então, o DC é igual a alfa a B. Então, se eu substituir essa expressão aqui na equação 1, que eu tinha anteriormente, o resultado vai ser isso aqui.
Ou seja, mn igual a meio AB mais alfa AB. Tá? Continuando aqui, você pode colocar em evidência o vetor AB. Como é que se faz isso? Aqui o número que a gente tem antes do AB é 1 e aqui é alfa. Então você coloca eles para fora e o AB fica em evidência. Tá? Bom, esse número aqui, isso tudo aqui é como se fosse um número real só. Tá? Então eu posso chamar ele de beta. Se eu mostrei que mn é igual a beta AB, então eu mostrei que mn é paralelo a AB, consequentemente. Tá? Aqui, mn é paralelo a AB. E a gente já sabe também, por definição, né, que o AB é paralelo a DC, por causa que eles são as bases de trapézio, né? Base de um trapézio. Então, a primeira coisa que a gente queria, a gente já provou, que é isso aqui. Agora vamos partir para provar a média ali, a primeira afirmação aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Continuando dessa expressão aqui, tá? A gente pode aplicar a norma dos dois lados, certo? Então a gente vai ter aqui a norma de mn é igual a norma disso tudo aqui. Só que pela definição de produto de número com vetor, quando você vai tirar a norma da multiplicação do escalar pelo vetor, você tem que tirar o escalar em módulo. Então tá aqui, a gente tirou esse escalar aqui em módulo, ficou módulo de alfa mais 1 sobre 2. Só que a gente sabe que alfa é um número positivo, né? Então, se o alfa é positivo, então alfa mais 1 é positivo também. E alfa mais 1 sobre 2 também continua positivo. Então, simplesmente podemos tirar esse alfa mais 1 sobre 2 do módulo, como eu fiz aqui. E a norma do AB se mantém. Bom, sabendo disso, a gente pode colocar esse meio aqui em evidência e distribuir a norma do vetor AB entre esses dois números. Então fica meio alfa AB mais AB. O alfa a gente pode colocar de volta na norma, se quiser. Tá? E eu vou colocar porque isso vai me ajudar a resolver o exercício. Bom, tá aqui então. Eu coloquei o alfa para dentro dessa norma, como tá aqui. E esse alfa AB, a gente sabe, como eu tinha afirmado anteriormente, que o DC é igual a alfa AB, né? Então a gente vai substituir de volta por DC. Então voltando ao que tinha antes, norma de mn igual a meio norma de AB mais norma de DC. Isso é o que a gente queria provar. Repare que foi o que eu escrevi aqui, tá? Mas esse exercício aqui ele tem uma pegadinha. Você tem que ter cuidado na hora de mostrar isso aqui, porque quando você tiver com aquela equação 1, que era essa aqui, você vai pensar, só basta eu aplicar a norma dos dois lados, né? Aí ficaria dessa forma aqui. Aí você tiraria o meio da norma, ficaria desse jeito aqui, tá? Ficaria desse jeito aqui, mas repare que isso aqui é diferente disso aqui. Isso aqui é o que a gente quer provar. Isso aqui não basta. Isso aqui é o que a gente quer provar. Tá? Bom, então foi esse o exercício. Se você tem alguma sugestão de exercício para a gente resolver aqui no PET Engenharia Elétrica, de VGA, né? A gente está fazendo aula de cálculo 1 agora. Estamos fornecendo videoaula de cálculo 1. Então, se você tem alguma proposta de vídeo, é só deixar nos comentários aí. Ou mandar um e-mail para a gente, ou falar com algum dos integrantes nossos no WhatsApp. Valeu!